Boa noite, amada e linda Igreja do Senhor. Boa noite, é com alegria que nós nos cumprimentamos e também aos visitantes que hoje nos dão a honra da sua presença. É com alegria que nós nos comunicamos com todos vocês que aqui se encontram, os membros, obviamente, os visitantes, sintam-se abraçados e bem-vindos. Também pela internet acompanham-nos nesta noite, esses amados online, e é uma alegria tê-los também interagindo conosco em mais um culto dominical, em mais um momento em que, com certeza, Deus uma vez mais falará com seu povo, Deus uma vez mais falará com a sua igreja. E sempre é redundante, mas é bom que falemos, que atentemos e que estejamos aptos para absorver, para entender a palavra, porque ela é a palavra de Deus e ela é a única que nos conduz ao Senhor, a única que nos conduz à unidade, que nos conduz à comunhão. E nessa noite, portanto, atentamente estaremos seguros na palavra, para que depois não saiamos sem uma passagem, sem uma palavra que nos foi dada, para que entendamos o que será ministrado nessa noite. O tema desta noite é comunhão versus partidarismo. Comunhão versus partidarismo. Então é muito simples, é uma palavra bem enxuta, bem dinâmica, e nós teremos muita alegria em ministrá-la, porque com certeza absoluta ela vai nos dar um entendimento pleno, maravilhoso da palavra de Deus. Então vamos lá? Nessa noite eu passo a ler, numa passagem introdutória, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, e mais uma vez eu peço total atenção da amada igreja do Senhor, para que se apegue à palavra, e não desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Primeira de Coríntios, capítulo 1, versículos de 9 a 10, atente bem para essa palavra linda. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Te bendizemos, Deus eterno, por tua palavra tão simples, tão clara, tão cristalina, que nos é ministrada nesta noite, e que tu possas, através do teu Espírito Santo, conduzir-nos ao entendimento pleno dessa palavra, para que não haja dúvidas, para que não haja, Pai, nenhuma esquiva, mas que estejamos atentos à palavra do Senhor, que estejamos bastante atentos, como sempre estivemos, à tua palavra. E por isso, nesta noite, te agradecemos pela tua condução, pelos 5 minutos de oração, pela linda, gloriosa e maravilhosa ministração da nossa ungida e linda pastora Nayufi. Obrigado, Pai, porque estamos aqui reunidos juntos para exaltarmos e glorificarmos o teu nome. Em nome do Senhor Jesus, amém. Então, atente bem, que nesta noite estaremos extraindo de Deus, da palavra, lições maravilhosas. Diz assim o texto: fiel é Deus, todos nós sabemos que Ele é fiel, pelo qual fostes chamados à comunhão. Olha lá, quantos aqui foram chamados à comunhão? A comunhão, ao relacionamento, a inteireza de entrega. Olha que coisa linda. Fiel é Deus, pelo qual Deus, óbvio, fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é nosso Deus, nosso Senhor. Rogo-vos, irmãos, é um rogo, é uma súplica do Espírito Santo na vida de Paulo, que apela aos Coríntios. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Esse rogo do Espírito Santo à igreja, aos irmãos, é para que em nome de Jesus nós fôssemos e estivéssemos sempre unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer, a fim de que, o próprio texto esclarece, antes sejais inteiramente unidos. A inteireza da união chama-se comunhão, e obviamente que não há unidade
se não houver comunhão, e também não haverá comunhão se não houver unidade. Então é um rogo, é um clamor do Espírito Santo, através de Paulo, à igreja dos Coríntios, a nós que aqui estamos hoje, para que sejamos inteiramente unidos em comunhão, na mesma disposição mental, no mesmo parecer. Isso é fatídico, isso é um ponto tremendo de Deus para as nossas vidas. Então atente bem e vamos à palavra, sempre na palavra, é claro. Diz assim, agora, o texto de Atos, capítulo 2, versículo 42. Atos 2, 42. Quantos encontraram? Muito bem, diz assim a palavra de Deus. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eu quero que a igreja repita nessa noite essa palavra. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Fiz propositadamente, eu também, obviamente, claro, sinceramente me equivoquei. Então vou repetir, aí você repete. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Oh, glória a Deus. Querida, oh, queridos, querido, amados do Senhor, agora eu estou me lembrando do Anderson ministrando. Entenda bem, entenda isso. Quando o Senhor nos chama, é para que nós possamos perseverar na doutrina. Primeiro ponto, a doutrina é o carro-chefe da igreja. A doutrina é o carro-chefe da igreja. A doutrina, a palavra de Deus, é quem nos une e que nos mantém inteiramente unidos. Não há outro ingrediente, não há outra fórmula, é a doutrina. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Irmãos, se não houver a doutrina como carro-chefe, se não houver a doutrina nos dirigindo, nós não teremos unidade, nós não teremos comunhão. Repitamos, a doutrina da palavra de Deus, a sã doutrina é o carro-chefe, é o que nos conduz, é o que nos mantém em comunhão e em unidade, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Então entenda nessa noite que eu vou elencar aqui a igreja, eu vou departamentalizar aqui a igreja e você vai entender o que eu estou falando. Por exemplo, eu vou pegar a partir do pastor, da liderança sacerdotal, pegar a partir de mim, preste bem atenção. Quando eu mencionei, agora eu vou trazer para cá, para pastor Haroldo, que também é nosso amado guerreiro de Deus, sacerdote ali, no Cidade de Deus e na nossa, obviamente, no nosso time, na nossa maravilhosa igreja. Quando Miriam e Arão, aí você vai começar pelo pastor e nós vamos pegando as outras escalas. Quando Miriam e Arão se revoltaram contra Moisés, disseram o quê? Do sacerdote. Deus não fala só pela boca de Moisés, mas pela nossa também. E naquele momento eles estavam criando uma ruptura, uma cisão com o sacerdócio, com a visão de liderança de Moisés. Agora vamos lá, qual era a causa da rebelião de Arão e Miriam? Vou ser bem compassado hoje, que a doutrina tem tempo. Qual era a causa da rebelião de Arão e Miriam? Muito bem, excelente, podem falar. Qual era a causa? Porque Moisés está dizendo, anda-se, a maioria já confirmando no olhar, casara-se com uma mulher cuxita. Ora, olhem para cá, a Bíblia tinha uma norma, tinha um preceito, de que não se devia casar com mulheres, estrangeiras. A cuxita, Vitória, esse olhar firme da Vitória, era estrangeira? Era de Cuxi, era uma pátria africana. Agora atenção, repitamos, escute essa.
A Cuxita era estrangeira? Claro que era, pastor, era. Aí eu te pergunto, Moisés cumpriu a norma? Não. Ele casou-se com uma mulher cuxita, mas ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Agora escute uma coisa. Eu comecei de cima e vou elencando, para que nós entendamos que nessa igreja há unidade. Então vou pegar o pastoreio e o sacerdócio. Ora, se Miriam e Arão estavam chateados porque Moisés casara-se com uma mulher cuxita, quebrando uma norma de que não se deveria casar com mulheres estrangeiras, aparentemente, para os ímpios, para os rebelados, parece justo, mas não era, nunca foi e nunca será. O Senhor falou, se o meu sacerdote pecar, eu cuido dele, eu vou puni-lo. Agora, se ele for fiel à minha palavra, se ele não for fiel à minha palavra, nem sacerdote é. O próprio Cristo, em 7:21 em diante de Mateus, depois você consulta em casa, ele é categórico em dizer que por mais que a pessoa seja sincera, se ela não tiver o chamado sacerdotal, não adianta ela tirar uma de líder, porque ela não vai ter sucesso. Ela não será ouvida por Deus, a não ser o sacerdócio. Então Miriam e Arão deveriam ter feito o quê? Em particular, orado, vamos orar por Moisés. Moisés casou com uma cuxita. Meu Deus do céu, Senhor, enche-nos, dá-nos entendimento, como vai ser isso? Aí eles resolveram se rebelar. Epa! Por que Deus fala com Moisés e conosco não? É claro que ele fala. Deus não só fala com Moisés, mas como nós, e a nós e conosco também. Olha a questão qual era. Amados do Senhor, perdoem a ênfase, mas é para a gente começar aqui de cima que eu falo o inverso, porque o maior seja o menor e sirva a todos. Então vamos lá em Números aconteceu isso, aí Deus chama Miriam e Arão. Camirria não era inglês, claro. Venham cá, vamos à tenda da consagração, vamos à tenda da adoração. Moisés, sai aí, meu filho. Vem cá, o que está havendo aqui? Olha, com vocês, com profetas, eu falo por sonhos, visões, mas com Moisés eu falo face a face. Não se metam onde vocês não são chamados. Não se metam contra o sacerdócio. Isso Deus falando com Miriam e Arão, que estavam se rebelando e que estavam, para lá, Deus fala com todo mundo. Irmão, quantas armadilhas são colocadas contra o sacerdócio que vocês nem imaginam. Quantas armadilhas. E uma das já passadas, houve um time, já passou, e Deus já tirou isso, que foi ao Nordeste, e foi lá com o pastor Haroldo, enfim, foi uma rebelião. E depois disso, nós colocamos aqui num culto de doutrina, o estatuto da igreja, que previa, que prescrevia, que adotava o sacerdócio, o evangelismo, e que nós poderíamos fazer aquilo. A igreja contribuiu, o pastor Haroldo foi consultado lá por uma equipe que, amém, todos, a maioria não, deles, uns estão conosco na adoração, em firmeza, e outros não, mas um deles foi também, e se dizia o chefe, e se dizia lá no Nordeste o presidente. Olha lá, um sacerdócio sem ter nada a ver com sacerdócio, mas o pastor Haroldo disse, olha, eu vou sim, eu vou contribuir, eu vou lá na igreja do pastor Afrânio, e vou deixar minha oferta para o Nordeste. E houve um culto de doutrina, o pastor entrou, pastor, está aqui minha oferta para o Nordeste, R$50. E eu olhei aquilo, achei lindo, e ele falou, pastor, por que não evangelizam os ribeirinhos, os que estão aqui nas limítrofes regiões, daqui da nossa Amazônia, dos rincões da Amazônia? Por que não? E depois de todo esse desenlace, essa pessoa que se diz presidente, ministro, e já era seguido como tal, esteve nesse culto, e nesse culto ele entra, já estava para sair, já havia acordado sair, mas ele teve uma dignidade, irmãos. O que nós não pedimos, esse pastor, depois dessa colocação sua, depois do que foi colocado aqui, eu quero lhe mostrar. O que, meu querido? A contabilidade do sertão, quanto sobrou, e vou passar agora para o
CNPJ da igreja, porque nós estávamos rebelados. E passou uma ninhaí, irmão, R$115, e isso não significava nada, mas para mim significou o caráter dele naquele momento, um rebelado, caindo em si, dizendo, meu Deus, pequei contra o meu Deus, teve que sair, teve que fazer um acordo para sair na boa, e glórias a Deus por isso. Então, quando Arão e Miriam se rebelaram, Deus, eita, para lá, do meu servo cuido eu. Quem são vocês para se atreverem a puni-lo? Irmãos, na escala sacerdotal, o apóstolo é o fundador de igreja, aquele que está lá, eu não pedi para ser, de fato, teve momentos na minha vida de altos e baixos, que eu nem mais pensava em sacerdócio e obreiro, era obreiro e um amado meu, depois meu pastor, depois a minha linda pastora, que hoje é minha esposa, foi para o ministério e fomos abençoados, enfim. Então nós temos uma chamada que, como pregava o Anderson, nos trouxe, facultou a vinda de muitos amados para cá. Então, Arão e Miriam ficaram, ele ficou de banda, ele ficou de escanteio, ela ficou leprosa, porque se meteu onde não era para se meter, a parada era com Deus. Deus puniu a Moisés? Claro, óbvio, mas foi entre ele e Moisés, com ele eu falo face a face. Irmão, hierarquia é isso, se não virava bagunça, se não virava, eu podia ofender, eu podia trazer aqui uma memória que o esquerdismo já ia dizer, olha lá, está ferindo, então vou evitar. Mas irmão, se não virava bagunça, você não tem dimensão da bagunça que viraria. Pessoas querendo te pegar, pessoas querendo armar ardis para você, mas o Senhor está de olho na igreja. Então eu vou colocar, imagine o pastor Afrânio, e essa linda, inteligentíssima e amada igreja, que é obediente à palavra, todos vocês, olha o que eu estou falando, imaginem se o pastor Afrânio, o pastor Anailf, que é uma só carne comigo, minha metade, meu amor, e estivéssemos, todos nós, eu e vocês, o pastor Afrânio, em soberba, distantes de Deus, e como é que Deus afere um sacerdócio? O sacerdote que se esquecer do meu nome, que esquecer-se da minha palavra e não honrar o meu nome, eu punirei e experimentarei, esse termo é forte, toda a sua descendência, porque não honrou o meu nome. Mas se o sacerdote como Moisés honrar o meu nome, for fiel à palavra, eu trato com ele, ninguém se mete. Se ele não honrar o meu nome, se ele não for sacerdote, ele não será mesmo, e será entregue ao excremento. Então, se eu, sacerdote, e essa linda e amada igreja inteligentíssima, que crê nesse sacerdócio, que é humilde, que é solícita a esse ministério, nós ensoberbecêssemos. Irmãos, nós íamos levar muita gente conosco numa rebelião, causando divisões e dissensões. Deus me livre, Deus me guarde disso. Eu nunca participei de rebelião, sofri várias, mas nunca participei. E a igreja linda, sempre amada, nunca participou, por isso que está aqui até hoje. Então deixa eu dizer-lhe algo, pela escala, o pastor, o sacerdócio e toda a membresia, se fosse coadunada e estivesse em rebelião contra Deus, que caos seria esse povo? Deus acabaria com a igreja e levantaria outro sacerdote. Quantos estão entendendo? Quantos estão entendendo? Então, primeiro nós elencamos o sacerdote, pastora Fran e pastora Naif, quando eu falar de mim é dela, juntos, com todos vocês que são inteligentes e que se curvam a essa palavra. Eu até recebi, mas não diretamente, o cidadão não teve essa coragem, numa certa ocasião, consagramos um casal ao presbitério, e essa pessoa não disse para mim, mas mandou dizer, poxa, o senhor consagrou essas pessoas? E eu digo, olha, manda dizer para ele que sim, se ele quiser vir conversar comigo. Até hoje ele não veio e nunca mais pisou na igreja. E os presbíteros estão aqui, amém, amados? Então,
vamos repetir, eu quero ser bem enfático nessa noite. Haveria dissensões, divisões, e nós aqui não estaríamos hoje ouvindo o André Lima, ouvindo os pregadores todos, para não citar todos, na inteireza, numa mesma disposição mental e no mesmo parecer, porque viraria uma bagunça geral. Quantos estão entendendo? Agora imaginem, agora eu vou departamentalizando dentro de todos vocês. Imagine esse lindo ministério, lindíssimo ministério, minha herança. Ministra Carla Lobato, presbítera Andresa Lima, presbítera Grace Kelly, inteligentíssimas, ungidas, humildes e com visão de Deus, porque são elas as propositoras da vigília. Elas ficavam ali na secretaria orando e pedindo um momento de Deus, e esse momento chegou, foi lindo. E se essas mulheres lindas, humildes, todas elas são lindas, tá, meu amado? Lindas, fossem se rebelar, quanta dissensão haveria. Eu vou seguir a Andresa, Deus me livre, isso não acontece aqui. Mas ia, porque ia, irmão. Porque ela é inteligente, ela é, no bom sentido, destabocada, prega a palavra, é uma fera de Deus, a Carla, tanto idem a Grace. Então, quantos iriam nessa dissensão? Caminhando eu vou para a rebelião. Irmão, por quê? Porque isso causa divisão e dissensão. Mas eu louvo a Deus porque o sacerdócio, a maioria da igreja e o ministério, minha herança, estão afinados com a palavra. Numa mesma disposição mental, no mesmo parecer. E qual é o carro-chefe delas? A doutrina. E perseveravam na doutrina, nas orações e no partir do pão. Eita glória, fale Messias com garra. Isso, olha aqui. Agora vamos de novo. Se a Jucade, jovens unidos e consagrados a Deus, que tive a honra também, todo pastor e mentor e sacerdócio, tem o privilégio e a primazia sobre os ministérios. Magnífico no bom sentido da palavra, tá, irmãos? No sentido puro da palavra. Lucas André, Yuri, que estava, deu um tempo, mas que continua na Jucade, André Lima, Carol Florencio, Ed Filho, e outros jovens lindos que acompanham a Jucade, se rebelassem. Caminhando eu vou com a Jucade. Irmão, não, se a Jucade não tiver a doutrina como carro-chefe, ela não vai chegar a lugar nenhum. Amém, igreja? Quando a Jucade é de Deus, e eu sei disso, eu testifico disso, glória a Deus, como seria maravilhoso. E é maravilhoso a permanência deles na palavra. Não que eles fossem agora, não queremos saber da doutrina, não queremos saber da palavra. Irmãos, iam ter seguidores. E iam ter seguidores dissensionados, divididos. Quantos estão entendendo? Cat, que não tinha e não havia, por causa de questões sérias e plausíveis e palpáveis, desde a pandemia para cá, e que voltou numa reunião linda que tivemos, eu, pastor Arailve, Luciano, Andriane, o CAT já estava sendo convocado, nós não sabíamos, mas foi, glória a Deus que está aí o CAT. Mas imagine o CAT, dirigido eximiamente, excelentemente, pelo nosso irmão e presbítero Luciano Gonçalves, Lucas André, Andriane, e toda a turma da Jucade, né, que aqui tem um viés militar, que tem aqui um viés de alegria, de contentamento na interpretação. Mas, irmãos, se o CAT se rebela contra a doutrina, contra o carro-chefe, pastor, eu não iria, porque eu não iria atrás do carisma do Luciano, da forma dele se expressar, da forma dele colocar, nem do André, eu já entrei na Jucade de novo, nem do Lucas André, de ninguém da Jucade. Mas é isso que eu estou falando, irmãos, nós estamos aqui como carro-chefe. Se o carro-chefe do CAT, da Jucade, do pastor, da membresia, da minha herança, for a doutrina, se estivermos unidos na palavra, estaremos unidos na mesma disposição mental, no mesmo parecer, e falaremos a mesma língua doutrinária. Aplaudo Deus vivo. Nós estamos pregando uma coisa lógica,
o carro-chefe é a doutrina, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Notícia, igreja: nunca siga carisma, nunca siga personalidades, porque já ouvi isso aqui muitas vezes. Nunca siga o rompante da pessoa, porque isso engana muitos. O que tem que ser o nosso carro-chefe de seguirmos é a sã doutrina, é a palavra que nos gera comunhão, nos gera unidade, e aí onde há a palavra, Deus derrama a sua bênção, Deus derrama o seu amor. Então jamais siga homens, seja eles quais forem, não é para segui-los, porque assim surgem as rebeliões. Quantos concordam? Amém. Assim surgem as rebeliões, amados. Ah, não, mas a pessoa fala tão bem, a pessoa é tão envolvente, irmão. Não é isso que Deus manda seguir. Deus manda seguir a sã doutrina, o carro-chefe da igreja. Então, até agora, nós elencamos aqui e falamos bem de todos esses grupos, de todos nós que estamos envolvidos, para que haja entre nós unidade e comunhão. Amém, queridos? Então, nessa noite, entendamos isso. Muito cuidado, irmãos, com pessoas que se arvoram contra o sacerdócio, e se arvoram criando armadilhas, querendo gravar até, para depois querer pegar você pelo pé. Não tenha medo, isso não acontece aqui. Eu estou falando que já aconteceu, porém isso não acontece aqui. Temos que ter muito cuidado com isso, amém, amados? Para que saibamos onde estamos pisando. Muito bem, continuando, temos tempo? Temos, glória a Deus. Estou também de olho no tempo. Então, amados, observação: só a doutrina pode unir e gerar comunhão. Digamos isso nessa noite, 3 vezes, para abalar o inferno. Só a doutrina pode gerar unidade e comunhão. Vamos ser mais enfáticos. Só a sã doutrina pode gerar unidade e comunhão. Para arrebentar agora o inferno, só a sã doutrina pode gerar a unidade e a comunhão da igreja. Aplaudamos o Deus vivo. Então comecem, e nós começamos, e eu sei que vocês são assim, a observar a palavra, irmãos, na vida das pessoas, e não o caráter delas. Se for o caráter de Cristo, glória a Deus, siga na palavra. Se for o caráter de Deus, bendito seja o Senhor. Mas se for outro tipo de caráter, cuidado com as questões que geram contenda e divisões no meio do corpo. Tenha olhos de águia. Você não está aqui para seguir ninguém, mas ao Senhor na palavra. E todos esses ministérios são favoráveis, são lindos e precisam existir, todos eles, para que sejamos alegres e possamos estar completos no corpo de Cristo. Amém, amados? Glórias ao Senhor. Então, nessa noite, sempre entendendo isso, comunhão, estado de compartilhamento de bens, de posses, de caráter, de alegria, com único desejo de amar o próximo como a si mesmo. Vem da palavra koinonia, que no grego é a comunhão também, participação, óbvio, companheirismo relacionado com o seu próximo. É o segundo mandamento com promessa unido ao primeiro, que ama o seu próximo, ama a Deus, amados, acima de todas as coisas. Muito bem. Em Efésios 4:32, eu peço que a pastora Nailfe fique de pé, só tem um microfone nessa noite. A minha linda e ungida pastora vem aqui comigo, não é preciso subir, pastora. Venha, que eu sei que ela é humilde. Eu falei a palavra? Venha cá comigo, venha, pastora, venha. Venha que eu me sinto bem ao seu lado também, ao lado dos amados também. Efésios 4:32, ela veio sem a Bíblia. Ela fala, tu mandaste. Efésios 4:32, Efésios 4:32, dá tempo, fiquem tranquilos que vamos bater a meta. Efésios 4:32, minha linda pastora. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou.
Muito obrigado, minha pastora linda. Ela já leu Efésios, capítulo 4, versículo 32. Antes, ou seja, primeiro de tudo, irmão, para início de conversa. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos mutuamente uns aos outros, ou perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Oh, glórias ao Senhor. Agora vamos lá, vamos aproveitar o ensejo, e eu digo que rapidamente vai dar tempo, temos 8 minutos, todo mundo vai chegar na hora. Em primeira carta de João 6 diz assim: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Irmãos, quer conhecer alguém? Veja se ela pratica a palavra, se ela ama o irmão, se ela não é grossa, ele e ela, se a pessoa não é santarrona, não é daquelas que espezinha. Note se ela ama. Se ela ama, ela pratica a verdade. Se ela não ama, ela mente. Mas, Filipenses 2, versículos de 1 ao 4. Peça a Carla Lobato que vem aqui, na minha presença com o Senhor, junto com o Senhor, Carla Lobato. Filipenses, traga a sua Bíblia. Se não trouxer, tem a minha aqui. Filipenses, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Pode chegar bem juntinho aqui, filha, não se preocupe, tudo é puro para os puros. 2. De 1 a 4. Filipenses 2, de 1 a 4. De 1 a 4. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdia, contemplai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Vou ler na tua Bíblia agora, 2 de Filipenses 1 a 4. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, e há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Agora olha que coisa linda: nada façais por partidarismo. O que é isso? Nada façais só porque é o pastor Afrânio, só porque é o sacerdócio. Nada façais só porque é minha herança. Nada façais porque é a Jucade. Nada façais porque é só o CAT. Mas façam isso com amor, comunhão, unidade. Nunca O que é partidarismo? Eu sou, entre aspas, claro, não é correto dizer isso, partidário da carne. O que é que eu estou dizendo? O que ela fizer, eu faço. Para onde ela for, eu vou. Que é isso, irmão? Isso é partidarismo, amém? Então diga, mete o dedinho aí, Carlos, onde estava. 3. Nada façais por partidarismo ou por vanglória, é orgulho, soberba, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Isso é unidade, isso é o mesmo parecer. Obrigado, minha linda, que Deus a abençoe. Amados do Senhor, quantos aqui nesta noite querem debelar, querem crucificar, querem espezinhar o partidarismo? Digam amém. A igreja não tem partidarismo, a igreja tem adoração. A igreja não tem ala, a igreja tem busca a palavra, o carro-chefe que é a doutrina. Vamos perseverar na doutrina. Vamos terminar dizendo: e perseveravam na doutrina. Segunda vez: e perseveravam na doutrina. Terceira vez: e perseveravam
na doutrina, aplauda o rei e venha o ministério de louvor, aleluia. Pastora Nayuf, toda essa maravilhosa e linda equipe, subam em nome de Jesus.